te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Eu já estou aqui. Pedro, boa noite. Oi, boa noite. Obrigado pelo prazer. Convite. Olha, deixa eu ler aqui só uma coisa que eu coloquei. Um dos segredos para uma vida saudável é ter boas noites de sono. Dormir bem contribui para a melhora do metabolismo, ter disposição e prevenir doenças, entre elas o coronavírus. Não é verdade, doutor Pedro? Com certeza, a influência do sono é muito grande em todos esses aspectos. Ok, e eu vou conversar hoje, vocês já estão vendo aqui ao meu lado, é o Dr. Pedro Guilherme Cavalcante, médico especialista em otorrinolaringologia e também especialista em medicina do sono, presidente da Sociedade Ibero-Latino-Americana de Otorrinolaringologia, coordenador do Laboratório do Sono da Clínica Pedro Cavalcante e diretor do Instituto do Sono do Rio Grande do Norte. Então, vocês já viram que experiência e conteúdo para nós conversarmos sobre a importância do sono hoje está sobrando. Então, você pode participar conosco pelo WhatsApp 866-1773 e tirar também a sua dúvida. Pedro, eu quero começar perguntando para você, pedindo que você nos explique, doutor Pedro, o que é a medicina do sono? A medicina do sono é uma nova especialidade médica que foi regulamentada muito recentemente, em 2011, na qual um grupo de especialidades médicas que incluem psiquiatria, neurologia, otorrinolaringologia, pneumologia e cardiologia, eles podem realizar um processo de subespecialização, ou seja, não só tratar as doenças relacionadas com a sua especialidade, mas também expandir o leque para todas as especialidades. Para tratar de doenças do sono, desde a insônia, sonambulismo, apneia do sono e todos os problemas que possam acontecer. Então, realmente, é uma nova especialidade e que tem um foco muito grande e especial nesse ato diário de nós dormirmos, na qual gastamos em torno de 1/3 do nosso dia. Então, o importante é que os novos especialistas que estão sendo formados em medicina do sono sejam capazes de trabalhar, tratar essas doenças com mais precisão do que separadamente, de uma forma mais holística, de forma mais completa. Ok, eu vi aqui no seu currículo que você hoje é coordenador do Laboratório do Sono da Clínica Pedro Cavalcante e diretor do Instituto do Sono do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso. Eu tenho minha formação inicial em otorrinolaringologia, mas fiz realmente uma especialização extra em medicina do sono para tratar desse tipo de doenças do sono de forma mais completa e que pegue várias doenças. E a medicina do sono especial, ela nasceu através da capacidade da gente avaliar o nosso sono. E isso é feito através de um laboratório do sono, na qual a gente faz um exame chamado de polissonografia, e esse exame consegue avaliar como é que está sendo a qualidade do seu sono, tanto na parte respiratória, que tem relação com a questão dos roncos, quanto com a questão com a questão da parte neurológica, na qual é feito um mapeamento cerebral durante toda a noite para identificar quais são as fases do sono que você tem, se está tendo alguma alteração e algo mais. Então, um exame bem completo e bem complexo também. Olha, e a laboratório do sono é exatamente para trabalhar isso. Quais são as principais doenças que afetam o sono, doutor Pedro? O sono, como falou, é importantíssimo, tá certo? E existem várias doenças que podem fazer com que o sono esteja diminuído ou que esteja com má qualidade. Por exemplo, uma dessas doenças, por exemplo, é chamada apneia do sono, que a gente é muito simples quando vê uma pessoa roncando. Então, antigamente a gente dizia, olha aquela pessoa que tá dormindo, chega a ronca, mas na verdade a gente tem que dizer, coitado, tá roncando, porque isso já é o início de um problema do sono. A insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono, ou mesmo de manter ou acordar muito cedo,
é outro tipo de doença. O sonambulismo, que é a realização de movimentos automáticos durante a noite e complexos, também é outro tipo de doença. Os pesadelos, a narcolepsia, que é o sono em excesso, a síndrome das pernas inquietas, e uma série de outras doenças fazem parte do arsenal diagnóstico e terapêutico que a medicina do sono, que foi essa nova especialidade que surgiu, se propõe a tratar. Ok. Isso tudo para que a gente busque exatamente uma melhor qualidade do sono e que a pessoa durma bem, com mais qualidade, e possa ter as funções do seu corpo e mentais funcionando de forma correta. Ok. Eu não disse antes, mas eu vou dizer agora, vocês já devem ter percebido. Eu estou conversando com o Dr. Pedro Guilherme, ele em Natal, na residência dele, e é na sua residência, né, Pedro, que você está? Exatamente. Agora? Na minha residência, Isso. E eu estou aqui na minha casa também, na minha residência, onde eu trouxe o painel do programa essencial e nós estamos conversando via internet, ok? Agora, quais são os principais sinais, Pedro, de que o sono está de má qualidade? Como é que eu sei que o meu sono está de má qualidade? Bem, o sono, ele deve ter uma quantidade de tempo necessária para cada pessoa. E, em média, nos adultos, é em torno de 8 horas. Mas isso pode variar, por exemplo, nos mais idosos pode ser, normalmente é menos tempo, de 6 a 5 horas, enquanto que nos bebezinhos isso pode ser até 16, 17, 18 horas de sono podem estar relacionadas. Então depende muito da idade, mas se você não está alcançando aquela quantidade de sono necessária, isso é um sinal de que não está tendo uma boa noite de sono. Outra situação é exatamente a questão do sono de má qualidade. Então existe uma série de doenças que podem atrapalhar o seu sono a ter uma qualidade. Então você dorme com a quantidade de tempo necessário, dorme até mais do que isso, mas aquele sono não se torna restaurador, você acorda cansado no outro dia. Então se a pessoa não está dormindo, se a pessoa não está acordando bem, está acordando cansada, já é um sinal que possa ter. E se a noite é agitada, a pessoa se mexe muito, a pessoa ronca à noite, a pessoa acorda várias vezes, desperta, esse é um sinal de que está com má qualidade do sono e que é bom procurar um especialista no assunto. Então, tá aí. Agora, como é que o sono influencia no nosso sistema imunológico? A gente está em plena epidemia, né? Em plena pandemia do Covid-19. Aqui em Currais Novos nós estamos cada vez subindo mais, estamos chegando ainda, nem chegamos no pico, mas da semana passada para cá já foram 70 casos a mais, quer dizer, em uma semana. Como é que o sono influencia no sistema imunológico e termina tendo influência direta na questão da pandemia também, não é isso? Exato. O sono, ele tem uma função importantíssima para o nosso organismo. Ele que faz com que nosso organismo funcione de forma correta. Ele serve para que a gente tenha um descanso físico, para que a gente tenha um descanso mental, que fique mais atento, fique mais alerta, fique com mais capacidade de concentração, o nosso cérebro funcione melhor e tenha uma melhor memória. Isso tudo é conhecido. Mas o sono ele também influencia em como é que o nosso sistema imunológico reage. E isso não é só de forma teórica, isso de forma prática, isso é bem comprovado. Existem vários estudos que afirmam isso. Por exemplo, existe um estudo de Van Coulter que você nota que pessoas que dormem metade do tempo necessário, quando foi tendo contato com os vírus, no caso nesse trabalho específico, ele fez com que o anticorpo, só pela má qualidade do sono, durante 6 dias tendo má qualidade de sono, a capacidade de formar anticorpo ficava pela metade. Então, notando que uma péssima qualidade de sono durante pouco tempo já é o bastante para influenciar. Do mesmo jeito que essas mesmas pessoas que tiveram a queda da produção de anticorpos, quando foram privadas do sono, depois que restauraram a quantidade de sono normal, eles acabaram recuperando essa capacidade de produzir anticorpos. E isso foi um estudo bem comprovado por Van Coulter e é bem interessante. Da mesma forma, a gente tem estudos que mostram que depois que o paciente entra em contato com, no caso desse estudo foi com o rinovírus, então a chance dele de apresentar sintomas é em torno de 6 vezes mais chance de ter quando entra em contato com a doença do que as pessoas que
que tem uma má qualidade do sono. E se você dormir menos tempo que o necessário, essa chance de ter mais doenças respiratórias aumenta em quase 3 vezes no estudo de Cohen. Então, são uma série de estudos famosos com relação ao sono que comprovam que uma noite de sono de má qualidade, ou mesmo um sono com menos tempo, faz com que seus anticorpos não se produzam de forma direita e seu corpo não reaja de acordo com as infecções de forma tão rápida nem tão eficaz. Então, há essa comprovação nítida e que de todas as coisas que uma pessoa pode fazer para prevenir pegar o coronavírus, isso inclui vitaminas, medicamentos como tem sido utilizado, mesmo sem comprovação, até exercício físico, nenhuma delas faz com que a pessoa tenha uma melhor reação imune do que uma boa noite de sono. Então isso é bem comprovado e é realmente uma coisa que nesses tempos de pandemia tem que ser bem reforçado. Olha aí, quanto é importante. Agora, como é que eu posso ter uma boa noite de sono? Explica aí pra gente, diz aí quais são os segredos de uma boa noite de sono. O sono, tá certo? Vai depender muito bem de cada pessoa, mas nós temos uma série de medidas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, nós temos as medidas que são chamadas medidas gerais do nosso dia a dia, é o que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? São medidas simples que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa noite, para que o sono seja de melhor qualidade. E são coisas que até são intuitivas, por exemplo, exercício físico ajuda a ter uma melhor noite de sono, principalmente se for feito pela manhã, tá certo? Uma exposição ao sol, então a gente quando caminhar, quando fizer a bicicleta, a gente recomenda que seja nos momentos de dia, que tenha sol, para que a gente tenha uma produção do hormônio correta, chamado melatonina. Também que o quarto da gente seja bem escuro, seja bem silencioso, e que a gente durante o dia não utilize nossa cama para fazer atividades diárias no computador, para fazer ficar no celular, que a cama seja usada pela cabeça, saiba que aquilo ali é o canto, ou é para namorar ou é para dormir, não é para fazer outra coisa. Então aquilo ali, isso já ajuda o cérebro a saber que aquela dali é a hora de dormir. E é claro que se uma pessoa, mesmo que faça essas medidas, não consiga ter uma boa qualidade do sono, ou que não consiga dormir no momento que deseja, ou acorda muito durante a noite, ou qualquer outra razão que tenha, que não consiga controlar, realmente procurar o médico do sono para que possa fazer uma avaliação. Como eu disse, existe um exame específico para isso, que é a polissonografia, e, é claro, fazer um tratamento específico que possa ir além das medidas de higiene do sono. Então, tá aí, valiosíssimas essas dicas, amei. E olha, deixa eu falar aqui, as pessoas que estão participando, quem quiser mandar mensagem, o WhatsApp 8866-1773. Eu quero mandar aqui um abraço muito especial para Dalvinha, que é paciente sua, doutor Pedro Guilherme, aí em Natal, mora em Ponta Negra. Dalvinha está ao vivo assistindo, já deixou aqui uma pergunta que eu vou fazer depois do intervalo. Betinha está junto com outro paciente seu também assistindo, que é Toinho dos Correios, aqui de Currais Novos. Estão ao vivo nos acompanhando. Beijão aí para Dalvinha, para Betinha, para Toinho também, e todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. A família de Pedro Guilherme com certeza também está aí participando junto conosco. Deixa eu fazer aqui uma correção, uma ressalva, Pedro. Betinha, a esposa de Toinho dos Correios, ela falou que Toinho, na verdade, ele é paciente do seu pai, doutor Pedro Cavalcante, mas vai passar a ser seu paciente porque o laboratório do sono, os exames vão chegar a Currais Novos, né? Com o tempo, eles vão também vir para Currais Novos. Pronto. Já estamos fazendo nosso exame aí. Pronto. Então, ela disse, olha, ele foi durante muito tempo, ainda é paciente do Dr. Pedro Cavalcante, mas será agora do filho quando chegar os exames em Currais Novos. Deixa eu fazer aqui a primeira pergunta. Passando de pai para filho. Olha, deixa eu fazer a pergunta de Dalvinha. Essa sim é sua paciente natal. E ela faz uma pergunta para você. Insônia pode aumentar o zumbido? Você ouviu? Insônia pode aumentar o zumbido?
É interessante que há uma série de doenças e de problemas de saúde que podem realmente estar relacionados com a questão da má qualidade do sono, e não só isso, mas também com a questão da ansiedade, da depressão, do estresse, do dia a dia. E por incrível que, por mais interessante que seja, tanto o zumbido quanto a insônia são duas coisas que são diretamente relacionadas com isso. E a própria falta do sono pode não ser o causador do zumbido, mas com certeza uma noite mal dormida faz com que o zumbido, se a pessoa já tem um zumbido, esse zumbido fique mais intenso e perturbe mais a pessoa. Então há uma relação direta entre eles, embora um não seja causa do outro. E é claro, existe a possibilidade muitas vezes do zumbido estar causando a insônia, porque isso muitas vezes, dependendo do grau do zumbido, isso realmente pode interferir. Então, a relação direta, não tão causal quanto a gente imagina, mas com certeza que um afeta o outro de forma bem forte. E tem até uma pergunta que eu acredito que seja continuidade dessa de Dalvinha, que é de Toinho, e ele pergunta assim: o que fazer, quem tem zumbido, o que fazer para dormir melhor? Quem já tem um zumbido. Exato, isso cai dentro da situação que eu falei, da qual o zumbido começa a interferir o sono. E isso realmente é uma queixa muito grande de todos os pacientes que têm zumbido. E a principal coisa que a gente fala é um tipo de tratamento que a gente usa o nome, que chama o enriquecimento sonoro. E nada mais é do que nunca ficar totalmente no silêncio. Então, o que é que normalmente o que a gente faz? Ter sempre um som ambiente, a gente muitas vezes uma fontezinha de água que faça um barulho já ajuda, uma música para dormir também ajuda bastante, música clássica, sons do dia a dia ajudam bastante. Claro, fazer um tratamento específico para o zumbido, embora o zumbido muitas vezes ele é realmente difícil o tratamento, tá certo? E é claro, como eu falei, ter cuidado com as questões do dia a dia, ter o cuidado com a higiene do sono, como eu falei, e ter cuidado também com a questão de ansiedade, estresse, isso tudo influencia no tratamento. Tá aí, eu espero que tenha respondido, mas você pode fazer uma outra pergunta e um outro comentário. Quem ainda não fez, lembrem, o WhatsApp é 8866-1773, você aproveite, que não é toda semana que nós temos aqui um especialista no sono, que é fundamental para a nossa saúde. Tem uma outra pergunta aqui também de uma telespectadora que não deixou nome, mas ela diz assim: tenho insônia, tomo remédio para dormir, no dia seguinte sinto muita dor de cabeça, não tenho sono e sofro com isso. O que fazer? O tratamento para insônia, tá certo, segue realmente três situações fundamentais. A primeira, como a gente já falou, é a questão realmente das medidas gerais de higiene do sono, tá certo? A segunda seria, realmente, pode ser feito através da medicação para induzir o sono. O importante é que não seja o que a gente sempre faz, não seja uma medicação que realmente seja tarja preta, ou que possa ter algum efeito residual durante a noite. E, se possível, a gente tentar fazer um tratamento que não precise da medicação. Nós temos indutores do sono hoje que funcionam melhor nessa situação e realmente evitar o tarja preta, porque o tarja preta tem um grande problema que, à medida que você vai usando ele vai perdendo efeito, e cada vez você tem que aumentar a dosagem, chega um momento que realmente ele já não funciona mais. E se está causando dor de cabeça, realmente fazer a troca. Mas hoje existe uma terceira forma de tratar a insônia, que é através da terapia cognitivo-comportamental, que nada mais é do que uma série de uma forma de tratamento específica para a insônia, e vai depender de cada pessoa. Ela é muito focada, primeiramente, na questão psicológica. Então, normalmente ele faz um acompanhamento psicológico, cognitivo com relação a essa pessoa. Também ele é baseado na organização do horário de sono, ou seja, porque o que acontece, muitas vezes quem tem insônia começa a dormir, só consegue dormir de 2, 3, 4 horas da manhã, e aí acaba pegando a manhã, acordando de meio-dia, depois de 1 hora da tarde, e isso desregula tudo.
Então, a restrição do sono é que você realmente só acorda naquele horário definido, de 8 horas. Mesmo que só durma 2 horas, acorda naquele horário, mesmo que passe o dia com sono, mantenha, para que de noite possa vir o sono naquele dia. E é um tratamento que, de início, ele causa muito choque nos pacientes e muito piora os sintomas, mas que ajuda bastante. E é claro que a outra, que nessa terapia cognitivo-comportamental também está relacionado com técnicas de relaxamento, tá ok? Pode ser através de meditação, mas também existe técnicas de relaxamento, que é o quê? Você realmente, trabalhando com a pessoa, normalmente psicólogos que trabalham diretamente com isso, você vai tentar, na hora de dormir, tentar tirar o seu pensamento daqueles problemas do dia a dia ou daquilo que pode dar aquela sensação de que o pensamento pode estar ficando repetitivo em sua cabeça. Isso inclui focar na sua respiração, focar na sua respiração, focar também nos seus grupos musculares, tentar na tensão e relaxamento deles. Então, é uma técnica que precisa um pouco de orientação, mas que funciona muito bem. Então, o que eu recomendo para quem tem insônia é ver se está fazendo a higiene de sono direitinho, ver se pode estar fazendo um medicamento que não cause dependência, nem cause efeito residual, como a dor de cabeça. E terceiro, evitar o medicamento através de medicamentos de terapia cognitivo-comportamental. Aí. Então, vamos agora para uma outra pergunta, essa é do programa. O que ocorre com o nosso organismo durante o sono? O que é que acontece com a gente? O sono, ele é um processo fisiológico e, como disse, tem importância gigantesca, muito grande no nosso organismo. Se a pessoa ficar sem sono durante mais de 10, 15 dias, ele pode acabar morrendo pela falta de sono. É um processo que é impossível o organismo sobreviver sem sono. E o que acontece quando a gente dorme é que a gente passa por estágios. Nós temos o estágio do sono superficial, o sono de transição, que é o estágio 1. Você depois tem o sono superficial, que é o estágio 2. O estágio profundo, que é o estágio 3. E você tem o chamado sono REM, que é o momento em que você está revendo suas memórias através dos sonhos. E isso acontece toda noite e acontece num ciclo, que pode acontecer essa fase. Depois volta para o sono superficial novamente. Pode acontecer 3, 4, 5 até 6 vezes durante a noite. Então, o próprio exame do sono, como eu falei, ele vai checar se a pessoa está conseguindo chegar nessas fases, o quanto de sono superficial ele tem. Existe uma quantidade que é considerada máxima, se passar de 60% quer dizer que está muito superficial. Tem uma quantidade de sono profundo que é necessário e uma quantidade de sono REM que é necessário para que a gente tenha uma boa memória. Então, esses ciclos que acontece de 3, 4, 5, 6 vezes durante a noite, é o que um processo fisiológico que a gente tem que passar durante a noite. E então, se a pessoa tem um problema do sono, é porque esses ciclos estão sendo quebrados ou não estão sendo suficientes. E aí, nesse momento, precisa da avaliação. Por isso que precisa, muitas vezes, dormir lá no laboratório, não é isso? Para que seja avaliado. Existem exames que podem ser feitos em casa, então a pessoa não necessariamente precisa estar dormindo no laboratório, mas é claro que existe a possibilidade, e isso vai depender da indicação médica, de dormir no laboratório para que tenha uma avaliação mais bem definida e mais complexa desse sono. Ok. Então, isso também explica, Pedro, essa questão que me perguntaram quando eu falei do programa que era com você, aí me perguntaram assim, Maura, e por que a gente está sonhando, aí acorda e não lembra de nada do que sonhou? Isso tem a ver com esses estágios do sono? Exato. O que é que acontece? A memória da gente, a gente fica revendo essa memória. E isso é um processo que acontece toda noite, várias vezes durante a noite. Então, esse é um processo que não é para ser lembrado. Então, geralmente, o próprio organismo, depois que vê que aquela memória é importante, que bota na memória de longa duração, ele já elimina esse processo de seleção que aconteceu. O que acontece muitas vezes é que nós acordamos no meio do sonho, ou então no meio do estágio chamado REM, no meio do estágio de movimentos rápidos dos olhos. E quando a gente acorda nesse momento, é possível a gente relembrar o sonho. Mas o próprio organismo faz questão de que eles sejam esquecidos, porque o processo de seleção dessas memórias não é importante. O problema é saber quais memórias são importantes.
E aí a pessoa realmente esquece. Então, tá aí explicado. Quais os principais sinais de que isso você já me respondeu, o sono de má qualidade. Só para continuar, isso também explica... perdão. Também, não, tudo bem, agora que eu lembrei, isso também explica por quê. Por que quando a gente atravessa a noite estudando, muitas vezes, ou como médico, fiz muito corujão, como a gente chamava, começava a estudar até o outro dia de manhã, depois para poder fazer uma prova no outro dia, para poder terminar um determinado assunto. Essa é a pior forma de estudar, por quê? Porque você está colocando muita memória na sua cabeça e você quando faz a prova no mesmo momento, sem dormir, você até consegue fazer a prova boa. Mas a partir do momento que você dorme, a maior parte daquela memória já vai ser selecionada e acaba ficando pouca coisa na sua cabeça. Então um método muito bom para estudar para a prova, mas que não é muito bom para fixar a memória. E segue esse mesmo princípio. Tá aí a dica. Agora, a dica para os estudantes. A dica para os estudantes. Quando a gente tem... Existe uma história assim de dizer que eu passo a noite acordada, aí a gente às vezes reclama de um filho ou de alguém que passa a noite acordada, aí ele olha para a gente e diz assim, não se preocupe não, que amanhã eu durmo durante o dia e recupero esse sono. Como é isso? Você passar a noite acordada, trocar a noite pelo dia, você realmente recupera esse sono da noite? Existe diferença do sono durante o dia e do sono da noite na questão da reparação do organismo? De certa forma existe sim. Então realmente quando você dorme durante o dia, você tem a tendência de poder recuperar alguma falta de sono que você teve durante a noite. Mas voltando àquela questão da higiene do sono, a gente até considera esses cochilos, essa dormida durante a tarde, podem ser benéficas sim, mas desde que sejam programadas. Ou seja, se você todo dia, depois do almoço, dorme aquela meia hora, aquela 1 hora, e todo dia o organismo aprender a fazer o melhor funcionamento daquele tempo, o melhor uso daquele tempo. Só que se você não tem essa coisa programada, nunca vai ter a mesma qualidade do sono da noite. Então a recomendação que nós temos se você tem aquele cochilo que você tira religiosamente ou quase religiosamente durante aquele momento, ótimo, continue com ele, desde que você saiba que aquela quantidade de sono tem que ser retirada da noite. Então a soma do sono funciona. Mas se não for programado, você está ocasionalmente você dorme, então isso pode acabar sendo prejudicial, porque vai entrar naquele problema de você desregularizar seu horário do sono, que é importante. E aí você acaba tirando o sono e isso pode acabar levando a uma insônia ou levando até a outro tipo de alteração, porque o sono não vai ter a mesma qualidade. Olha só. E como é feita a avaliação do sono? Você até já falou um pouco sobre isso, né? O exame chamado polissonografia, ele é feito através de check-ups, de eletrodos, como a gente chama, que vão identificar várias regiões. Realmente não é um sono tão natural, porque você vai estar cheio de avaliação. Por exemplo, são 6 eletrodos que são colocados na cabeça para que a gente faça um mapeamento cerebral durante a noite. Você também tem um detector de movimento para a gente saber em que posição você está durante a noite. A gente também mede o nível de oxigênio que você tem durante a noite. A gente mede o fluxo, como é que está a respiração que você tem. Se você está tendo movimentos de perna e também se você está tendo movimentos dos olhos, para a gente saber quando é que está sonhando, e a tonicidade do queixo, para a gente saber se você está numa fase mais profunda, uma fase mais de sonho ou em que fase você está. Então, realmente é uma avaliação bem global e que, na verdade, a gente faz uma avaliação praticamente de todas as áreas corporais que são importantes para a nossa qualidade do sono. E aí é feito, o paciente entra durante a noite, a gente marca um horário, 9 horas da noite, e aí ele entra no quarto, e aí a gente liga a máquina e diz boa noite e manda ele dormir. E ele vai ficar a noite em avaliação, até que vem a noite, o momento do bom dia, que é quando as luzes são ligadas e o paciente pode ir para casa. Então, praticamente passa a noite toda lá, dormindo ou não dormindo, a gente vai avaliando se ele conseguiu atingir a quantidade de sono necessária, quanto tempo foi e em que estágio do sono ele esteve e se houve alguma alteração durante esse sono. Então, é mais ou menos feito dessa forma. E aí, no final desse período de que dorme,
o médico faz uma avaliação e prepara um laudo para que seja entregue para o paciente. Olha, bem completo. Bem completo. Nós temos aqui mais... vai saber que ele vai dormir lá, porque aí o resto a gente cuida disso. Só preciso saber que vou ficar acompanhado. Exatamente. Ok. Deixa a pessoa lá perto olhando para ele também. Olha, nós temos aqui o agradecimento de Dalvinha, né? Parabenizo e agradeço ao Dr. Pedro pelos esclarecimentos. E tem uma outra telespectadora também que está fazendo a pergunta: qual o tratamento específico para o ronco? Sim. O ronco, ele pode ter vários graus, tá bom? A primeira definição é para saber qual o nível do ronco que ele tem. Por exemplo, um ronco ele pode ser só o ronco mesmo. Então, quem tá atrapalhando mais quem está do lado que a própria pessoa. Você pode ter o ronco, mas ele pode evoluir para apneias, ou seja, aquelas faltas de ar que a pessoa se engasga com o próprio ronco. E pode ser de grau leve, moderado ou acentuado. No ronco, que a gente chama ronco primário, só o ronco mesmo, ou nos casos de apneia leve, a gente tem uma série de tratamentos que podem ser realizados, que incluem cirurgia, tá ok, na garganta, que incluem a utilização de placas. Do mesmo jeito que existe placa para quem range os dentes, existe placa para tirar ronco. E aqui nós temos uma dentista especializada nesse tipo de tratamento em nosso laboratório. E também existem exercícios que são realizados para a garganta que melhora o tônus muscular e que acaba diminuindo a questão do ronco. Isso sem contar com as medidas gerais, que é perda de peso, exercício físico e dormir de lado. Mas quem tem uma apneia do sono de grau acentuado, moderado ou acentuado, somente nos casos acentuados, pode ser necessário um tratamento que vá focar na saúde dele, porque esse ronco que causa apneia severa, ele pode trazer sérios problemas à saúde do paciente. Desde aumentar a chance de ter infarto e problemas de AVC, como também acordar com uma qualidade do sono, ou seja, com sonolência, não fazer as atividades do dia normalmente. E nesses casos mais acentuados, a gente pode pensar até numa cirurgia também com relação a isso, nesses tratamentos que eu já falei, mas pode chegar a ser necessário usar uma máscara de oxigênio que joga o ar durante o organismo para que ele não tenha mais esses engasgos. Então é bem importante fazer uma avaliação, ver em qual grau a pessoa está e fazer realmente o tratamento mais específico para aquele problema dele, o grau do ronco e da apneia do sono que ele tem. Olha, tem até uma outra pergunta. Uma outra telespectadora fez a mesma pergunta sobre o ronco, mas ela acrescentou assim: tem que dormir num determinado local do consultório para uma melhor avaliação? O caso do ronco, a gente não é bem no consultório, é num quarto, é como se fosse um quarto de hotel ou de hospital, mas com todos os cuidados, uma cama bem confortável, realmente o quarto bem escuro e tudo mais. E nesses casos é mais quando a gente precisa fazer um mapeamento do cerebral, quando realmente a gente quer ver a parte mais neurológica. No caso do ronco específico e das apneias do sono, como a gente falou, é bem simples. Normalmente a gente faz esse exame quando o paciente pode fazer na própria casa. Ele vai no nosso laboratório, ele coloca um aparelho simples, que nada mais é do que uma cinta que fica na região do peito, com 2 ou 3 eletrodos, um para o dedo e outro para o nariz, que consegue identificar todos esses cuidados. Então a pessoa pode fazer esse exame em casa mesmo e no outro dia, quando acordar, ele vai e deixa o aparelho em nosso laboratório e a gente vai avaliar esse sono, como é que foi. Então é bem mais simples. Aí, ela agradece, né? Parabéns pela entrevista, muito obrigada pelas informações e muitos parabéns aqui, viu, doutor Pedro, pela entrevista, pelo programa. Muito obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo, tá? Muito obrigada mesmo. E, Pedro, vamos lá. Quais são as doenças que afetam o sono e como tratar dessas doenças? Exato. As duas principais doenças, foi bom que a gente já teve essa conversa, que são exatamente a questão da insônia, que realmente chega bastante no consultório, como também a questão do ronco
e da apneia do sono, que também a gente pode se falar. Mas existe uma série de outras doenças em nossa especialidade. Por exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, que é uma necessidade de se movimentar na hora que vai dormir, que existe um tratamento específico através de cuidados e medicações que podem ser realizadas. Existe também a hipersonolência, ou seja, a pessoa que dorme o necessário, dorme mais do que o necessário e acaba dormindo mais, e acaba não conseguindo restaurar, mesmo com a quantidade de sono, mesmo com os estágios de sono necessários. E isso pode requerer um tratamento bem específico, e muitas vezes existe um tipo específico de hipersonolência, que é a narcolepsia, que pode ter outros sintomas que chamam bastante atenção. E outro que é bem comum também no nosso dia a dia é a questão do sonambulismo, principalmente em crianças. Que geralmente em crianças não é nada para se preocupar. Então você pode simplesmente acompanhar, que normalmente começa com 6, 7 anos de idade e geralmente desaparece depois dos 10, 12 anos de idade. Mas realmente, se persistir além da adolescência, é bom procurar o especialista em sono, para que ele possa fazer uma avaliação mais específica e, se necessário, o tratamento. E é claro que existe uma série de outras doenças que podem estar relacionadas com a medicina do sono, não é à toa que virou uma especialidade própria. Verdade. E tem uma pergunta aqui também de um telespectador perguntando: falando em zumbido, já tem alguma novidade no mercado? O zumbido, existem os tratamentos que a gente chama de o enriquecimento sonoro, ou seja, botar mais som ao redor. Nós temos o tratamento do retreinamento do zumbido, que é o quê? Através de aparelhos auditivos que também controlam essa questão da emissão de sonora, e também algumas medicações que podem ser realizadas, como por exemplo, que hoje nós temos bastante, como por exemplo a suplementação de vitaminas e alguns medicamentos que a gente usa também para a questão do labirinto. Mas até hoje o zumbido ainda é uma doença da otorrinolaringologia que até hoje é um desafio para ser tratado e que realmente influencia muito, tanto nas atividades de concentração durante o dia, como realmente da questão da perda de sono, da dificuldade em adormecer durante a noite. E aí, mas ainda continua um desafio. Então é importante saber o que é que já foi feito e o que é que mais ainda pode ser realizado para melhorar do zumbido. Ok, então, respondido. Quero mais uma vez agradecer, a todos que participaram pelo WhatsApp. Muito obrigada pela participação. Muitos parabéns pelo programa, parabéns pela entrevista. Programa Nota 10, parabéns pelo convidado de hoje, Dr. Pedro Guilherme, pelas explanações. Maravilhoso programa. Estamos aqui ligadinhos, ao vivo, acompanhando. Um abração para Dr. Pedro Guilherme. E olha, gente, muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. E tem uma última pergunta. Rinite, sinusite, tem cirurgia própria e quando é indicada? Exato. Tanto realmente, exato, ainda mais nessa época do ano, tá certo? Chegam bastante pacientes com esse tipo de problema, que tanto interfere no dia a dia, nas atividades diárias, também na questão do sono, por causa da questão da obstrução nasal, dos momentos horríveis que a pessoa, quando vai dormir, geralmente que acontece nesse horário, acaba piorando, e que existem tratamentos que vão desde a avaliação se é um problema alérgico, para que a gente foque na questão alérgica e possa usar medicamentos relacionados, ou se é realmente uma questão da obstrução nasal por causa de algum desvio de septo ou por causa de algum aumento dos cornetos. Então, essa é que aí, nesse caso, se a gente achar isso, então existem cirurgias específicas para esse problema e que podem melhorar principalmente a queixa da obstrução nasal nos pacientes. Mesmo que a causa seja alérgica, a gente consegue aliviar com cirurgia também. Mas o importante é que faça uma avaliação, ver como é que está a questão do nariz por dentro, esses chamados cornetos inferiores, os tambicococulares de cartuchos, para que possa realmente ver a possibilidade da cirurgia para cada caso.
Então, ela é indicada de acordo com a avaliação, não é isso? Exato, mas existe sim a cirurgia específica para ela. Ok. Respondido. Olha, doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer de coração ao seu pai, doutor Pedro Cavalcante, que foi quem intermediou essa nossa entrevista, e por você ter aceitado tirar um tempinho na sua agenda, que eu sei que é cheia, para conversar conosco. Fique muito à vontade para as considerações finais, para você colocar algo que você queira acrescentar. Eu acho que o mais importante é que nós estamos vivendo realmente um tempo de pandemia, e é importante que a gente saiba o quanto o sono ele influencia no nosso organismo, influencia em nossas defesas, e que a gente tenha os cuidados necessários. Afinal, nesse tempo de pandemia, acaba o quê? As pessoas ficam mais dentro de casa, e isso faz com que gere mais conflitos entre as famílias, que isso acabe causando mais estresse no dia a dia, que cause mais ansiedade, e isso afeta diretamente no sono. Então, nesse momento em que a gente mais precisa do nosso sistema imunológico funcionando, que é na questão que a melhor forma de melhorar esse sistema imunológico é através de uma boa noite de sono, acaba acontecendo o contrário. A gente acaba se preocupando demais, vê uma notícia, já fica imaginando. Tem pacientes que dizem que acordam no meio da noite e vai bater no marido para saber se ele está vivo, porque acha que o corona vai matar naquele momento. Então, é um problema de ansiedade. E que a gente tenha essa consciência de tentar buscar a melhor qualidade do sono, seja através da busca do médico especialista no assunto, mas também das medidas gerais que a gente chama de higiene do sono. Afinal de contas, não só na pandemia, mas já faz alguns anos, até décadas, que desde que começamos com os celulares, com os computadores, nós estamos cada vez dormindo menos do que o necessário, porque a própria luz desses aparelhos fazem com que o nosso sono diminua, e aquela agitação que dá ficar acompanhando acaba retirando o sono. Então, entre os métodos de higiene do sono para seguir, ter o controle dos celulares e realmente da luz que chega até você, e que tenha todos os cuidados para ter uma boa qualidade do sono, para que a gente tenha uma melhor defesa do nosso organismo contra não só contra todas as doenças respiratórias, mas nesse momento contra o coronavírus em especial. Aí, muito obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui. Vocês fiquem com Deus e voltamos na próxima semana. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A exibição do programa essencial terminou, mas você pode continuar nos assistindo pelas redes sociais do programa. Na entrevista desta semana, eu conversei com o médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, Dr. Pedro Guilherme Cavalcante. Nós falamos sobre a importância do sono para a nossa saúde, principalmente neste tempo de pandemia. No quadro Em Dia com a Saúde, o médico também otorrinolaringologista, Dr. Pedro Cavalcante, fala sobre audição. No quadro Alimentação Saudável, a nutricionista doutora Belquíria Medeiros ensina um delicioso pãozinho de queijo de tapioca. E no quadro Saúde e Estética, a cosmetóloga e esteticista Silene Macedo esclarece sobre o tipo de colágeno para a sua pele. Tudo isso você encontra no programa desta semana. Vai lá no nosso canal, Programa Essencial CN, se inscreve, deixa o seu joinha que você receberá semanalmente novos vídeos do programa. Dá uma olhadinha no playlist, tem muito entretenimento, muita informação, muito conteúdo para você aproveitar nesta quarentena.